Nessa aula de português de hoje, nós estaremos corrigindo uma atividade do Caderno de Atividades Língua Portuguesa, nas páginas 37, 38 e 39. Essa atividade ela foi enviada para vocês no dia 8 de fevereiro, numa segunda-feira. Vejam aqui, já se passaram 10 dias do dia em que eu enviei, 8 de fevereiro. E a orientação que eu deixei para vocês é que no dia 15 nós iríamos fazer a correção, ou seja, uma semana depois nós faríamos a correção. Só que para aqueles que estão acompanhando as aulas diárias, devem estar lembrados que na segunda-feira eu preferi trocar a correção para um outro dia, porque na segunda-feira eu havia enviado a terceira parte do assunto que nós estamos estudando em português, que é o gênero do substantivo. Que, como vocês já viram, fala sobre o gênero do substantivo comum de dois gêneros e epiceno. Então, essa correção ficaria para a aula seguinte, que seria no dia 17, ontem, quarta-feira. Só que, como eu não enviei ela ontem, essa correção será feita hoje, dia 18, ok? Então, é essa a atividade de português de hoje, a correção dessa atividade. Está aqui a página 37. Como eu já falei para vocês, é importante que nós coloquemos a data. Então, vamos lá. 18 de fevereiro de 2021. Sempre bom fazer esse registro. E vou começar lá na página 37, lendo o texto, que é o que vai dar suporte para a nossa atividade. Vou começar. Acompanhem comigo. O título é Verde. No Nordeste brasileiro, as estações do ano são só duas. O inverno, de fevereiro a maio, é o tempo das chuvas. Depois é o longo verão sem chuvas, de junho a janeiro. Em julho, as folhas do mato começam a mudar. De agosto a setembro, as folhas secam e caem. De outubro em diante, o verde já desapareceu dos campos e das árvores. É só o chão ruivo e nu. As árvores de galhos secos parecem mortas. Verde, só de longe alguns juazeiros que não perdem as folhas. A gente de lá adora o inverno, com suas águas, mas também gosta do tempo seco. Aquele sol de verão parece que purifica a terra. Por ali não existe doença dos climas úmidos, como o impaludismo, as feridas bravas, a sapiranga nos olhos, tantas outras. Todo mundo colheu e guardou milho e feijão, tendo mais uma cabra para dar leite às crianças, as galinhas no quintal, mandioca para fazer farinha. Os sertanejos acham que é uma boa vida. Assim mesmo, a terra seca do verão não deixa de ser triste e até feia, mas, então, por fins de janeiro, começo de fevereiro, de repente, dá uma chuva, passa um dia e uma noite chovendo. E na manhã seguinte, quando a gente se levanta, descobre o milagre. O chão, as moitas, as árvores, está tudo coberto de verde. Os galhos secos se enchem de rebentos verdes. E a terra está feita um tapete cerrado de brotos verdes que o povo chama de babugem. O sertão ressuscita, vestido de verde, e é a coisa mais linda do mundo. Esse texto foi escrito por Raquel de Queiroz e está no livro Memórias de Menina. Foi escrito lá no Rio de Janeiro e a editora José Olímpio publicou em 2003. Provavelmente essa foi uma descrição
que a escritora Raquel de Queiroz fez do tempo lá, e ela chamou esse texto de verde. Bom, pronto. Agora que já fizemos a leitura, vamos dar início com a questão 1. Vejam só, procure no dicionário o significado das palavras do texto que você não conhece. Essa primeira questão ela é pessoal. Eu, particularmente, não conheço duas palavras aqui e é ela que eu vou pesquisar. Uma é essa daqui, sapiranga, e a outra é babugem. Então, a questão 1 pede que nós procuremos no dicionário o significado das palavras que você não conhece. Então, eu vou lá fazer a pesquisa. Vocês podem usar o dicionário ou pode fazer a pesquisa na internet também. Significado de sapiranga. Vamos ver. Veja aqui, está aqui, ó, sapiranga. Ela é dita assim, ó. Sapiranga. Viu? É assim que se pronuncia essa palavra. Ela tem vários significados. Diz que é um substantivo feminino, ó, e ela tem vários significados. Só que, ó, blefarite, bonitinha, palpebrite, sapiroca e tarsite. Tem vários significados, temos outros sites que dão outros significados. Mas, como lá o texto está falando sobre as doenças do tempo chuvoso, olha lá, por ali não existe doença dos climas úmidos, ou seja, os climas de chuva, como o impaludismo, as feridas bravas e a sapiranga nos olhos. Como está falando de doença dos tempos chuvosos, o significado para essa palavra é essa bem aqui, olha. Inflamação das pálpebras. A sapiranga é uma inflamação das pálpebras que ocasiona queda das pestanas. É isso que eu vou escrever lá. Vou abrir uma caixa de texto aqui e vou escrever a palavra, que é sapiranga, e o significado. Inflamação das pálpebras que ocasiona queda das pestanas. Sapiranga é a palavra que eu estou pesquisando. É inflamação das pálpebras que ocasiona queda das pestanas. Dá para ver que é uma inflamação nos olhos. E a outra palavra, eu vou aumentar a caixa de texto aqui. A outra palavra que eu vou pesquisar é babugem. Vou colocar logo aqui. Qual é o significado de babugem? Vou voltar. Significado de babugem. Eu encontrei bem aqui, olha. O que é babugem? É uma relva rasteira que nasce após as primeiras chuvas no semiárido nordestino. Essa aqui é a resposta para o significado de babugem. Ó, relva rasteira que nasce após as primeiras chuvas no semiárido nordestino. Pronto, eu concluí a pesquisa das duas palavras que eu não sabia o significado. E agora a pesquisa ela me possibilitou saber o que é a sapiranga e a babugem. Ok?
Só que, como eu falei, essa primeira questão ela é pessoal. Cada um vai ler o texto e vai ver qual é a palavra que não consegue entender o significado e procure no dicionário, pode ser dicionário mesmo convencional, ou se você estiver na internet, você pode fazer a pesquisa pela internet. Continuando agora para a segunda questão, veja aqui, ó. Segunda questão. No texto, a autora faz. Quem é a autora? Raquel de Queiroz. Ela faz alternativa A, uma narração de fatos que ocorre no Nordeste do Brasil. B, uma argumentação relatando o que pensa sobre o clima do Nordeste. C, uma descrição das características das estações do ano no Nordeste. Ou alternativa D, uma comparação entre o inverno e o verão nordestino. O que foi que vocês marcaram? Qual foi a opção que vocês marcaram? Aquele que marcou a alternativa C acertou. A alternativa certa é a alternativa C. A escritora ela faz uma descrição das características das estações do ano no Nordeste, que, como ela afirma, só tem 2 estações do ano: o verão e o inverno. Então, a alternativa correta é a alternativa C. A 3 quer saber o seguinte, alternativa 3. Em qual parágrafo é descrita a evolução do verão nordestino? Ou seja, lá no texto, qual é o parágrafo que fala que o verão nordestino evolui, se torna com cara de verão mesmo? Então, nós vamos recorrer lá ao texto e nós podemos ver que é justamente aqui, olha. Veja que nós temos aqui o primeiro parágrafo. Nós temos aqui o segundo parágrafo. Aqui o terceiro. O quarto parágrafo. O quinto. E aqui o sexto parágrafo. O texto tem 6 parágrafos. Qual dos 6 parágrafos a autora ela afirma, ela descreve a evolução do verão nordestino? Olha lá, é no segundo parágrafo. Veja aqui, ó. Em julho, a folha do mato começa a mudar. De agosto a setembro, as folhas caem, secam e caem. De outubro em diante, o verde já desapareceu dos campos e das árvores. É só o chão ruivo e nu. As árvores de galhos secos parecem mortas. Verdes, só de longe, alguns juazeiros, que não perdem as folhas. Viu como é aí no segundo parágrafo que ela descreve a cara do verão mesmo? Então, lá na questão número 3, nós vamos responder no segundo parágrafo. Olha lá a resposta no segundo parágrafo. Ou se eu quiser escrever segundo em segundo, eu também posso. Eu posso fazer assim se eu quiser. No segundo parágrafo. Então você escolhe se você vai colocar o segundo em número ou se vai escrever o nome segundo mesmo. Isso fica a seu critério, ok? Mas o importante é registrar que o parágrafo, qual é o parágrafo, ela descreve a evolução do verão, é no segundo parágrafo. A resposta é essa. Vamos para a página 38 agora. Olha lá, a 4. Para a autora, o verão purifica a terra, pois
Quando ela afirma que o verão purifica a terra, o que ela quis dizer com isso? Alternativa A, os juazeiros permanecem verdes mesmo quando as outras árvores perdem as folhas? Ou ela quis dizer B, o chão fica bonito quando está ruivo? Alternativa C, o calor impede que ocorram algumas doenças comuns nos lugares com climas úmidos? Ou alternativa D, é possível garantir a colheita do milho e do feijão? O que ela quer dizer com o verão purifica a terra? Qual foi a resposta de vocês? Aquele que respondeu a alternativa C novamente acertou. Quando a autora ela diz que o verão purifica a terra, ela quer dizer que o calor impede que ocorram algumas doenças nos lugares com climas úmidos, já que é o verão, ok? A quinta questão, veja aqui, ó. De acordo com o texto, ou seja, nós temos que recorrer ao texto, no Nordeste brasileiro só há duas estações, o verão e o inverno. Como a autora descreve cada uma dessas estações? Vamos lá ao texto. Vejam que ela diz bem aqui, olha. No Nordeste brasileiro, as estações do ano são só duas. Aí ela começa a descrever, ó. O inverno, de fevereiro a maio, é o tempo das chuvas. Depois é o longo verão sem chuvas, de junho a janeiro. É essa que é a resposta. Então vamos lá escrever, ó. O inverno, sempre começa a frase com letra maiúscula. O inverno, vírgula, que vai de fevereiro a maio, vírgula, é o tempo das chuvas. Ponto e vírgula. E o longo verão sem chuvas, vírgula, que vai de junho a janeiro. Ponto. Viram? É isso que ela define, é dessa forma que ela define as estações do ano, certo? Então agora as demais questões elas não têm a ver com o texto, porque trata-se sobre prefixo e sufixo. O primeiro aqui, ó, fala sobre os prefixos. Veja aqui, os prefixos, lembrando que pré vem antes. Está escrito bem aqui, ó. Os prefixos são partes da palavra que são colocadas antes. Os prefixos são partes colocadas antes, importante isso daqui, associa a palavra antes com prefixo. Para alterar o sentido, observe, veja aqui, ó, a palavra é conhecido. O que significa conhecido? É quando a gente conhece algo, quando a gente sabe sobre uma determinada coisa, a gente conhece. Quando você coloca um prefixo, olha aqui, ó, des, prefixo, como já disse, vem antes da palavra. Aí fica desconhecido. Veja como conhecido, ela tem um sentido de você saber sobre algo, e desconhecido tem outro sentido, você não sabe sobre algo. É a mesma situação para comum aqui, ó. Comum é a palavra. O prefixo, que é o que vem antes da palavra, é o in. Veja que comum é quando algo é parecido, você tem algo que é parecido com de todos. Estou dando um exemplo. Ou seja, isso que você tem é algo comum. Agora, quando a palavra ganha o prefixo in, ela se torna uma outra palavra com outro sentido, ó, incomum. Que quer dizer que, ainda permanecendo no exemplo,
quer dizer que você tem algo que não é parecido com o das outras palavras, porque ela é incomum. Viram o que é prefixo? E os prefixos, eles são esses aqui, ó. An. Os prefixos mais comuns são an, des, in com m, in com n, i, em, ex, extra, pré, ante, pró, re, sobre, super, sob e sub. Então, quando você coloca essa palavra antes da palavra principal, você está usando um prefixo. E de acordo com o exemplo que nós vimos aqui do conhecido que ficou desconhecido, comum que ficou incomum, nós vamos fazer a sexta questão. Veja aqui a sexta questão. Colocando nas palavras legal, forte, fazer, útil, alfabeto, justo e mercado, nós vamos ver qual desses prefixos que eu marquei aqui embaixo, ó, qual deles combina com essas palavras para formar novas palavras. Veja um comando aqui da sexta questão. Ó. Acrescente prefixos a essas palavras para dar-lhes outros significados. É esse que é o objetivo dessa tarefa. Vamos lá, então? Vamos começar aqui com a palavra legal. O prefixo que se encaixa com ela é aqui, ó, é o i. O legal aqui vai ficar ilegal. Vamos para a próxima. Veja que para a palavra forte, nós vamos usar o extra. Aqui, ó. Para a palavra fazer, nós vamos usar o des. Nós podemos usar o des. Aqui, ó. Aí fica desfazer. Ou podemos usar a palavra re. Aqui, ó. Aqui. Refazer. Para a palavra útil, nós vamos usar o i. Aí vai ficar inútil. Observem que o prefixo ele é junto com a palavra. Para a palavra alfabeto, nós vamos usar an. Aí irá ficar analfabeto. Para a palavra justo, nós vamos usar o i. M ou IN? Nós vamos usar o IN, porque... Vejam por quê. Vou escrever primeiro aqui, ó. Injusto. Ficou a palavra injusto. Por que eu usei o IN? Porque eu só posso escrever M antes da palavra P e B. Lembra dessa regra? Se fosse um P ou um B aqui no lugar do J, aí nós iríamos usar o IM. O IN com o IM. E para a palavra mercado, nós vamos usar o super. Supermercado. Vejam lá. Super junto. Mercado. Viram que nós usamos o prefixo, que é a palavra que vem antes. E agora nós vamos usar o sufixo. Vejam aqui, ó. O sufixo são partes colocadas. Vejam lá, sufixo. Vou mudar a cor aqui rapidamente. O sufixo são colocadas após da palavra. Viram? Olha aqui, ó. Rápido.
Aí a palavra que vem após ou depois, mente. Aí ficou rapidamente. Viram como houve uma mudança aqui? A palavra rápido tem o O. Quando ela ganhou o sufixo mente, ela foi trocada por A. Olha aqui, ó, para poder ficar rapidamente. Veja aqui, ó, Brasil, ela recebe o sufixo eiro, aí fica brasileiro. E aqui tem alguns exemplos de sufixo. Olha aqui, ó, ado, aço, ão, eiro, ex, acho e tem outros também. Na atividade nós vamos usar esses daqui. Então, a exemplo de que fizemos com o prefixo, nós vamos fazer agora com o sufixo. Olha, use sufixos indicados para formar novas palavras. Veja lá aqui, bondade vai formar a palavra, é fácil essa, bondade. Diferente do prefixo, o sufixo ele precisa que nós alteremos para seguir as regras. Vejam que a palavra bom termina com M, 3 pernas. 1, 2, 3. Mas como ela vai se juntar com dade, e eu só posso escrever M antes da letra P e da letra B. Como a letra que vem não é P nem B, então nós temos que trocar o M por N, como aconteceu aqui, ó. Tá certo? Ó, belo mais esa, vai ficar beleza. Lembrando que isso aqui é um A, tá? Beleza, ó. Rio mais acho, vai ficar riacho. Pássaro mais ada, vai ficar passarada. Vejam que não precisa mais do acento, porque aqui na palavra pássaro, a sílaba tônica é essa daqui, ó, é a antepenúltima. E como nós já estudamos, todas as palavras que são antepenúltimas, elas são proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Quando ela ganha o sufixo ada, se tornando uma outra palavra, ó, passarada, a sílaba tônica não é mais o pas, é o ra. Passarada. Por isso que não precisa mais do acento. E a última, barriga mais udo, barrigudo. Para lá, ó. Barrigudo. Pronto, e assim terminamos o prefixo e o sufixo. Não esqueçam, prefixo vem antes. Aqui, o prefixo vem antes da palavra. E o sufixo vem após ou depois da palavra. Não esqueçam, super importante. E para finalizar, a última questão, a oitava, é para nós usarmos as palavras mas, vou mudar aqui, mas sem o i e mais com o i. Nós já estudamos também a respeito disso, basta vocês lembrarem ou assistirem um vídeo que eu explico essa parte aí. Eu vou colocar o link, ok? Então vejam lá, ó. Júlio estava lá, mas não viu o que aconteceu. Lembrando que nós podemos usar a palavra mas. Eu vou relembrar aqui para vocês. Olha lá. Temos a palavra mas e mais com i. Mais com i indica quantidade. É por isso que esse nome aqui é o nome do sinal de mais. Olha lá, ó. Ele indica a quantidade. E o mais sem o i, ele é o significado de contrário.
Porém, ele significa porém, quando vocês verem no texto a palavra porém, contudo, sobretudo, entretanto, está se referindo à palavra mas. Ela indica uma situação contrária. Ok? Olha lá, veja lá. Ó. Júlio estava lá. Ou seja, ele estava no local, mas ele não viu o que aconteceu. Então, o mais aqui é o mais com... Vou mudar aqui para vermelho para ficar melhor a visualização. É o mais sem o i. Ó, Júlio estava lá, porém não viu nada. Júlio estava lá, contudo não viu nada. Júlio estava lá, todavia não viu nada. Viu como a palavra mais pode ser substituída e ela significa o contrário. Olha lá, ela quer mais uma dúzia de ovos. Veja que está indicando a quantidade. Ela já tem uma quantidade, ela quer mais ainda. Então, mais aqui é com i. Ó. Ela quer mais uma dúzia de ovos. Olha, não preciso mais ler o texto, pois já sei a resposta. Veja que ela não precisa ler mais uma quantidade. Ela não precisa ler de novo. Então, é o mais com o i. Aí fica a frase, não preciso mais ler o texto, pois já sei a resposta. A letra D, Sandra está cada vez mais bonita. Vejo que a beleza dela está aumentando. Viu? Aumentando. Então, é o mais com i. Aí fica, Sandra está cada vez mais bonita. E a última, fizemos um grande esforço, mas a plantinha acabou morrendo. Apesar do esforço, veja, do grande esforço, acabou acontecendo algo contrário. Se é o contrário, então é um mais sem o i. Vejam lá, mais. Outra situação importante que eu quero colocar aqui para vocês. Vocês observaram que aonde tem o mais sem o i, sempre ela veio depois de uma vírgula. Olha aqui a vírgula. Essa é um dado importante, porque o mais, ele sempre vem depois de uma vírgula. Viram lá? Enquanto que o mais com i não vem depois de uma vírgula, porque ele está indicando quantidade. Então, essa é uma das regras da língua portuguesa, que a palavra mais... ela sempre vai aparecer após uma vírgula. Viu por quê? Porque ela está indicando contrariedade. E assim como ela também pode ser substituída pela palavra porém, contudo, entretanto, todavia. E o mais com i indica quantidade. Tanto é que o nome do sinal da adição, o mais, é escrito dessa forma aqui, mais com i. Entenderam? Espero que vocês tenham feito essa atividade. Bastante simples. E é isso a atividade de português.